Vamos agora receber Felipe de Deus, superintendente jurídico da B3, aqui na nossa programação, para tirar as dúvidas aqui. Momento Consultoria. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Ótima segunda-feira para todo mundo. Vamos lá, então. Acho que reta final do imposto de renda, faltando 15 dias para terminar o prazo. Que venham as dúvidas. Vamos ver se a gente consegue ajudar. São muitas, viu, Felipe? Por sinal, até esses dias a gente fez aqui algumas enquetes, tirando, né, deixando ali para aberto a possibilidade das pessoas enviarem as suas dúvidas. Já anotamos algumas aqui para nossa conversa, inclusive confesso aqui no ar, né, que eu sou daquela bem brasileira, que deixou tudo para a última hora. Tenho também aqui algumas dessas dúvidas para a gente bater um papo aqui na nossa conversa. Mas para começar aqui, acho que, né, trazendo uma dúvida que é muito, acho que básica até, mas muita gente ainda tem. A partir de quantos reais ali investidos na Bolsa é preciso fazer aí, declarar no imposto de renda? Essa dúvida é importante porque a regra mudou esse ano, inclusive. A gente teve uma atualização da norma da Receita, né? Então, declaração de imposto de renda sempre tem alguns gatilhos. Então, se você recebe renda, os tipos de renda que a Receita escreve na norma, você precisa declarar. Por exemplo, se eu tiver rendimentos tributáveis, meu salário em valor superior a R$ 28.559, eu já preciso declarar, independente de eu ter tido operação em bolsa ou não. Agora, qual foi a grande novidade desse ano? Até o ano passado, se eu tivesse qualquer tipo de investimento em bolsa de valores, eu precisava declarar, enviar a declaração do imposto de renda, era automático. Esse ano é um pouquinho diferente. Então, se o investidor teve ganho tributável, ou seja, se ele fez uma alienação, teve ganho, pagou um LARF, ele vai ter que enviar a declaração do imposto de renda. Agora, se eu não tive ganho tributável em operações de até R$40 mil, eu não preciso mandar. Então, agora eu tenho uma nova etapa ali. Se eu fiz vendas até R$40 mil e eu não paguei imposto, não tive ganho, eu não preciso enviar a declaração do imposto. Agora, pegando aí, né, um pouco para quem precisa, como preencher a DARF aí para o pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital com ações, Felipe? Lógico. Acho que o primeiro ponto é acessar o sistema SICALC da Receita Federal. É sicalc.economia.gov.br. Ponto bom, é tudo automático, tá? Então você basicamente vai ter que imputar algumas informações nesse sistema e o próprio sistema gera DARF. E que informações são essas? Primeiro de tudo, CPF e data de nascimento do investidor. Então, identificar direitinho o contribuinte. O sistema vai pedir, então, o código do imposto de renda. Para operações em bolsa, é o código 6015. Ganhos líquidos em bolsa. Então, preenche o CPF e data de nascimento, indica que você vai pagar o imposto sobre o código 6015, que é de operação em bolsa, coloca-se o período de apuração. Então, por exemplo, se eu fiz operações em maio, eu vou colocar maio de 2023, e esse imposto, obviamente, eu vou pagar até o final do mês seguinte, e o valor do imposto de renda na última linha. Essas 4 informações, o sistema gera automaticamente um DARF para ser pago já. Agora, uma dica que eu deixo aqui, que é bem bacana, é o seguinte: a B3 ela fez uma série de parcerias com calculadoras do imposto de renda, que são empresas que têm inteligência, têm softwares que ajudam o investidor nesse tipo de apuração. Quem sabe que não é fácil ficar rodando o cálculo de venda de ações e venda de ativos todo mês. Boa, sempre ajuda, né? Tecnologia aí ajudando o investidor aqui. Tô de olho no nosso chat, inclusive, né? Acompanhando. Uma pergunta boa aqui. Saldo negativo em cripto, como incluir no imposto? Isso pode ser abatido no futuro? Uma pergunta no nosso chat, Felipe. Muito bom, vamos lá. A regra de abatimento de prejuízo ou de saldo negativo, ela vale para as operações realizadas em bolsas de valores e balcão organizado. Então, são as operações com ações, com fundo imobiliário, com ETFs, com BDR, etc. Tudo aquilo que está sujeito a esse código 6015 de operações de bolsa. Cripto está num outro código, é uma outra forma de apuração do imposto de renda, é o ganho de capital. É basicamente a mesma coisa que você vender um imóvel ou você vender o seu carro. Então, hoje não tem uma regra que permita você abater saldos ou prejuízos, saldos negativos ou prejuízos com cripto. Isso é exclusivo para operações realizadas nos mercados de bolsa, tá? Informações, na verdade, importantes para os investidores. Felipe, que é superintendente jurídico da B3. Felipe, tô de olho aqui no nosso chat, já tá bombando de perguntas. Numa hora ali que você estava comentando, inclusive, sobre o valor, o Helder Jimenez, ele perguntou se esses 40 mil é ao ano ou ao mês. Maravilha, os 40 mil são ao ano.
Então, se no ano calendário você fez vendas em bolsa de até 40 mil, você não precisa declarar. Passou de 40 mil no ano, precisa declarar. Também temos perguntas aqui em relação a fundos imobiliários, aqui perguntando se quando vende uma cota aí de FIIs com lucros, como faz, onde consegue fazer aí a geração dessa DARF para pagar o imposto de renda devido. Maravilha. Não tem diferença da pergunta anterior, então é realmente no sistema SICALC da Receita, mesma coisa, CPF, código 6015, período de apuração, ali em termos operacionais, declarar o ganho de um FII ou declarar de ações é a mesma coisa. A gente só tem que lembrar sempre que você não pode misturar os ganhos e prejuízos de FIIs, de fundos imobiliários, com ganhos de outras atividades, né, de outras operações. Você apura cada um na sua própria caixinha. Maravilha. Felipe, vou com a Débora aqui que está comigo, também está acompanhando aqui as dúvidas no nosso chat, inclusive anotando aqui os pedidos. Vamos lá, Débora, fica à vontade. Vamos lá. Uma pergunta que sempre fica na perícia aqui, Felipe, bom dia para você, é em relação a ficar negativo ou não. Essa pergunta que a gente recebe sempre, existem sempre várias dúvidas. Fiquei negativo em 2022 no mini índice, preciso fazer declaração? Vamos lá, Débora. Você, em termos de declaração, se você teve prejuízo, acho que é isso que a pessoa quis dizer com ficar negativa, eu imagino. Isso, com prejuízo, exato. Uma dica minha, você não precisaria declarar porque você não vai estar no critério de ganho tributável ou de operações até 40 mil reais em princípio, mas o que eu acho? Eu acho legal você declarar o prejuízo, porque no ano seguinte, quando você for compensar esse prejuízo, então vamos imaginar que eu terminei 2020 e 2022 com 10 mil reais de prejuízo acumulado. Se eu já declaro esses 10 mil reais de prejuízo para a Receita Federal, no ano seguinte, quando eu for compensar esse prejuízo, a Receita já sabe. Então, você cria um histórico e facilita muito para o investidor e para a Receita Federal depois ter o tracking das informações e evitar cair numa malha fina, evitar ter a declaração retida. Então, eu recomendo, geralmente, declarar sim o saldo de prejuízos acumulados. E a DARF, né? Outra dúvida que sempre, e aí já está aqui inclusive, é como preencher a DARF para pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital com ações. Inclusive, eu já conversando com o pessoal da B3 sobre que essa é uma pergunta que constantemente também aparece no site de vocês, né? Essa é uma das dúvidas do pessoal, é como preencher a DARF para o pagamento do imposto de renda. Essa vem bastante, né? Então, e a gente, acho que parece complicado, mas não é. Primeiro, acho que o mais difícil é chegar no valor certo, então o investidor tem que ter toda a cautela, tem que ter os seus controles, tem que olhar a nota de corretagem para saber que tipo de valor você pode abater. Quando você chegar no número do imposto no fim do mês, o preenchimento da DARF, eu não estou brincando, leva 2 minutos, pessoal. Entrou no sistema da Receita, sicalc.economia.gov.br, inclui seu CPF, sua data de nascimento, código 6015, coloca o valor do imposto que você calculou, Enter, a DARF está gerada. É muito rápido. O investidor, se ele fizer 1 ou 2 vezes, fica facinho e depois é muito mais controle, é muito mais você saber que todo mês tem que lembrar de entrar nesse sistema e emitir o DARF. Minha corretora emite um relatório de custódia de ativos, o informe de rendimento. Por que preciso das notas de corretagem na hora da declaração? Perfeito, são documentos complementares. Então, o relatório de custódia e o informe de rendimento, eles são parte da informação. Eles vão mostrar a quantidade de ativos que o investidor tem, que você vai declarar na aba de bens e direitos. Eu vou dizer minha posição em ações em 31 de dezembro, minha posição em BDRs, em ETFs e assim por diante. Agora, a nota de corretagem, ela traz outras informações. Ela traz um retrato das operações mês a mês feitas pelo investidor e tem uma informação muito importante na nota de corretagem, que são as corretagens e taxas pagas pelo investidor. Por quê? Vamos lembrar que quando você está fazendo a apuração do ganho líquido, quando você chegar no seu resultado, você pode abater do imposto devido todo o imposto de renda retido na fonte, o famoso dedo duro, o 0,005% que as corretoras retêm, e também abater as corretagens pagas e as taxas pagas aqui para a B3. Então, na nota de corretagem é o documento no qual você consegue ter todos esses valores para fazer direitinho o cálculo do imposto de renda. O relatório de custódia, o informe de rendimentos, ele serve para, no final do ano, você poder imputar essas informações na sua declaração. Mas no mês a mês, quando você estiver fazendo a apuração ali, gerando os DARFs, a nota de corretagem é o melhor documento para te ajudar. Ok. Só mais uma aqui também do pessoal que vem bastante, é sobre como declarar previdência privada no imposto de renda. Tem que declarar? Como que declara? Essa gera muita dúvida também. Então, começar, a gente tem os 2 tipos de previdência, o VGBL e o PGBL.
aqui no Brasil, né? Pequena diferença, a VGBL não vai ser dedutível do imposto de renda e as contribuições que o investidor faz na PGBL são dedutíveis até o limite de 12%. Então, via de regra, o PGBL é melhor para quem faz a declaração completa do imposto de renda, quem precisa de despesa dedutível, né? Não a simplificada. Para declarar previdência, é simples. O VGBL ele é declarado na aba Bens e Direitos. Ele é tido como uma aplicação financeira. Então, aba Bens e Direitos, grupo 99, outros bens e direitos, subgrupo 9, VGBL. O investidor coloca ali o saldo dele de VGBL em 31 de dezembro. O PGBL é um pouquinho diferente. Ao invés de declarar o saldo, você vai declarar os pagamentos efetuados. Então, é na aba Pagamentos Efetuados, código 36, Previdência Complementar, o investidor coloca ali a soma dos pagamentos que ele fez no ano para a previdência do PGBL. VGBL declarado como bens e direitos, PGBL, pagamentos efetuados. Perfeito, obrigada, Felipe. Paula. Felipe, eu também tô de olho aqui no nosso chat. O pessoal tá empolgado, inclusive. Que bom, né? Adoro assim. Muito bom quando as pessoas perguntam. David de Almeida tá perguntando o seguinte. Bom dia. Como declarar opções vendidas e que ainda não foram liquidadas? Maravilha. Como declarar opções? A opção geralmente parece um bicho de 7 cabeças na declaração do imposto, mas de fato não é. Então, por opções vendidas, estou imaginando que ele lançou uma opção, né? Que ainda não deu strike, então não deu o prazo ali, não foi exercida. Como é que funciona a imposto de renda para opção? Para quem lança a opção, essa pessoa, no momento do exercício, quando correr o exercício da opção, ela vai somar o prêmio que ela recebeu no lançamento da opção com o valor de exercício que ela recebeu, e isso vai ser, ela vai fazer a conta contra o custo de uma ação, por exemplo, e vai apurar o imposto de renda. Então, se eu comprei uma ação por R$10 e eu lancei uma opção de venda dessa ação, por, digamos, R$1 de prêmio e R$14 de strike, qual vai ser o meu imposto de renda? A soma de 1 com 14, do prêmio com o valor de exercício, 15, contra os R$10, que foi o valor que eu paguei originalmente naquela ação. Então, nesse momento, quando do exercício da opção, você vai declarar isso e vai ter que apurar o seu imposto. Enquanto a opção não der exercício, você simplesmente guarda o valor do prêmio recebido. Esse R$1 que eu recebi, antes do exercício da opção, eu não faço nada com ele. Eu guardo ele, posso até declarar, mas ele não é tributável ainda, porque ele depende da opção de fato ser exercida. Na ponta contrária é o inverso. Então, se eu estou comprando uma ação por meio da opção que eu faço, eu vou primeiro pagar o prêmio, vou pagar esse R$1 de prêmio, usando o mesmo número. Quando chegar no exercício, eu vou pagar os R$14 para exercer a opção. Então, eu estou comprando uma ação a 15. Paguei R$1 de prêmio, paguei 14 de exercício, comprei a 15. Se eu simplesmente comprar, exercer a opção e não fizer mais nada, eu guardo essa informação como custo de aquisição. Eu não tributo no exercício da opção. Quando eu vender a minha ação, digamos a R$20, eu vou tributar a diferença entre R$20, que é o valor que eu vendi a ação, e os 15, que é quanto eu paguei por essa ação na opção. Opção é um pouquinho complicado. O melhor jeito é desenhar e fazer um Excel bem feito para conseguir controlar esses números. Bastante atenção, né, por sinal, né, Felipe? Não deixar passar nada aí, inclusive para não correr o risco de cair numa malha fina. Tem perguntas aqui do Fabiano Capel. As ações compradas e vendidas no mesmo ano, coloca-se também na aba ali bens e direitos? A aba bens e direitos, você coloca o saldo de ações em 31 de dezembro. Ele é uma foto do investidor. Na verdade, a aba de bens e direitos vai ser uma foto para a receita de todo o patrimônio do investidor. Então, operações que eu fiz no meio do ano, se eu comprei 10 ações em janeiro e vendi as 10 ações em fevereiro, isso não entra no bens e direitos. Isso vai só ser base para ganhos, se é que teve naquele mês entre janeiro e fevereiro. De olho aqui, tem bastante gente hoje tirando aqui dúvidas, muito legal que o pessoal vai participando. Também tem outra pergunta aqui em relação bom, operações, acho que é basicamente o que você já explicou, ok. Tem uma aqui sobre como declarar day trade nos meses exatamente onde a pessoa não tem nenhum registro de lucro ali, ela acaba não tendo nenhum lucro. Como que ela faz essa declaração? Perfeito. Quando você entra na aba de operações de renda variável na declaração do imposto de renda, eu costumo dizer que tem 3 grupos que você pode declarar: as operações normais, o day trade e o terceiro grupo, que são as operações com fundos de investimento imobiliário e fiagro. Então, se você fez um day trade e não teve ganho tributável, 2 coisas decorrem disso. A primeira, você vai sim declarar aquele day trade e você vai colocar
que você teve um imposto retido, porque todo day trade tem 1% de imposto dedo duro. É importante declarar esse imposto para você guardar ele e poder compensar futuramente quando você tiver lucro. E você vai declarar o prejuízo que você teve na operação. Então, basicamente, eu vou dizer, receita, no mês de janeiro eu fiz um day trade. Desse day trade eu tive, vamos supor, R$1 de imposto retido na fonte e eu tive R$2 de prejuízo. No mês seguinte, quando eu fizer uma outra operação de day trade e tiver lucro, por exemplo, eu posso voltar aí, abater os R$2 de prejuízo que eu já declarei e também abater esse imposto de renda retido que eu já tive. Então, de novo, eu acho que quanto mais controle, mais transparência o investidor tiver, é melhor, porque fica um histórico guardado de todas as operações, isso evita questionamentos ou ruídos de informação. Legal, tem dúvidas interessantes aqui. O Eduardo Trajano, ele está perguntando, na verdade, como declarar ações compradas no nome do filho dele. Depende um pouquinho de que tipo de declaração ele faz. Se o filho dele é dependente, imagino que vai estar na declaração dele, então essa operação vai estar em nome do filho, mas na declaração do próprio... Desculpa o nome dele, eu não peguei. Eduardo. Do próprio investidor, do próprio Eduardo. Então, o próprio Eduardo vai enviar a declaração dele e vai colocar aquela operação como sendo do filho dependente. Agora, se o filho eventualmente já tem uma declaração própria, então isso tem que sair na declaração do próprio filho. Aí já é separado. Lembrando que, para fins de... as ações, em que pese tenham sido compradas em nome do filho, elas ficam no CPF do filho dele. Então, o filho dele deve ter uma conta numa corretora. Você sempre identifica o CPF titular do ativo. Maravilha. Tem uma outra aqui, só não peguei o nome da pessoa, que diz que mora fora do Brasil, mora no Japão, e queria saber como que faz para fazer a declaração, porque vive fora do Brasil desde 98, se não me engano, que ela tinha dito aqui, mas que começou a investir em 2022, através de uma conta aí digital aqui, inclusive no Brasil. Tem alguma alteração para quem não mora no país, mas tem investimentos, ou basicamente vale a mesma regra? Esse ponto é super interessante e é muito comum quando você tem dúvidas de brasileiros que saem para trabalhar fora ou para estudar fora. O que acontece? Quando você sai do país, sai do Brasil para morar no exterior, via de regra você faz uma declaração que chama declaração de saída definitiva. Que quando você avisa para a Receita, estou saindo do país, eventualmente não sei quando vou voltar, e portanto passe a me tratar como um estrangeiro. Esse é o caminho corriqueiro. A regra fala que se você fica mais de 183 dias no exterior, você deveria já ser tratado como estrangeiro. É isso que a Receita Federal entende. Então, o que ele deveria ter feito, se ele saiu já em 98, se não me engano, ele deveria ter enviado a declaração de saída dele, então ele não seria mais um brasileiro para fins fiscais, e aí ele operaria no Brasil como um não residente, como um estrangeiro, via resolução 4373 do Banco Central. Lembrando, estrangeiro é isento do imposto de renda nas operações de renda variável. Então, se ele entrar como estrangeiro, ele vai operar sem pagar imposto de renda. Agora, se ele não fez a declaração de saída, e ele simplesmente tem uma conta no Brasil e está usando essa conta para operar, ele vai ter que sim entregar uma declaração de imposto de renda como se ele fosse brasileiro. Aí não tem diferença nenhuma. Então, é um pouco binomial. Ou você fez a declaração de saída e você, portanto, vai ser um estrangeiro, ainda que seja um brasileiro, vai ser tratado como um estrangeiro para fins fiscais, e aí geralmente isento do imposto de renda e não tem que mandar declaração. Se você não fez a declaração de saída, é exatamente igual a um brasileiro. Faça exatamente a mesma coisa. Tem também dúvidas como declarar juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, na aba de rendimentos, tem um campo específico para o JCP. Então você vai basicamente abrir rendimentos recebidos. Não vou lembrar de cabeça, acho que é o grupo 12 ou 14, JCP, CNPJ da empresa, valor recebido. Maravilha. Aquela hora, voltando aqui para a dúvida anterior que a gente estava falando de day trade, novamente aqui o nosso telespectador está perguntando, o day trade pagam suas DARFs devidamente mês a mês, precisam também declarar o imposto de renda pessoa física? Vamos lá, precisa sim. Então, se você pagou DARF, você já está naquele primeiro gatilho da Receita, você teve ganho tributável, então tem que entregar a declaração. Na declaração, você vai informar mês a mês todas essas operações day trade que geraram ganho. Então, janeiro, tive ganho de R$100. Fevereiro, ganho de R$200. Você vai fazer esse histórico mês a mês. E lembrando, nos meses em que você não teve ganho, declara o prejuízo. Isso é super importante, declarar o prejuízo para quando virar o ano em 23, você ter direitinho já informado para a Receita aquele saldo de prejuízo.
Maravilha, pessoal aqui do chat, como declarar o valor obtido por aluguel de ações? Felipe Palma. O aluguel de ações, ele funciona da seguinte forma, toda a renda que o investidor tiver, então quando você coloca suas ações em empréstimo, você vai receber uma taxa de empréstimo, né? Você vai ser remunerado pelo empréstimo das suas ações. Essa remuneração pelo empréstimo de ações, ela na verdade sofre retenção na fonte do imposto. Ela é imposto de renda exclusiva na fonte. A própria B3 vai olhar quanto o investidor está recebendo pela remuneração do empréstimo, vai reter o imposto e vai mandar um informe de rendimento para o investidor. Então, é basicamente, na aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, pegar o informe de rendimento da B3 e preencher essa aba, não tem imposto adicional a pagar. Maravilha, pessoal aqui no nosso chat mandando muitas dúvidas. Como são tributadas essas operações? A gente falou agora há pouco, inclusive, mas acho que vale só reforçar, talvez o pessoal não estava aqui acompanhando, sobre opções de ações. Como são feitas essas tributações, essas operações. Eu acho que opções é um capítulo aqui, inclusive, né, Felipe, que a gente pode até fazer a parte um outro dia, porque realmente eu imagino que deve ainda ficar muitas dúvidas aqui para o investidor, né? Não, opção eu brinco que você consegue explicar com uma lousa. Sem a lousa fica muito difícil. Mas, então, é o seguinte, né? A opção, se você tiver virar o ano, acho que vamos por partes. Se você virar o ano com uma opção adquirida, você pode colocar na aba bens e direitos. Para falar, olha, eu adquiri uma opção, ela ainda não deu exercício, mas ela é um direito que eu tenho de adquirir aquela ação, por exemplo, numa data futura. A partir do momento do exercício da opção, duas coisas acontecem. Para quem lançou a opção, essa pessoa vai somar o valor do prêmio e o valor do exercício. Então, quanto ela recebeu lá atrás, quando ela lançou a opção, e quanto ela está recebendo no exercício, e vai usar esse valor para calcular o imposto de renda dela. Essa vai ser a base do ganho. Contra o que ela faz a conta? Contra o valor, o custo de aquisição do ativo que ela entregou na opção. Então, aquele exemplo numérico que a gente usou. Se eu comprei uma ação a R$10, vendi uma opção a R$1 e um exercício de 14, então eu recebi R$15 no exercício dessa opção, somando o strike com o prêmio, o meu imposto vai ser R$15, que é tudo que eu recebi na opção, contra R$10, que é por quanto eu comprei a ação que eu estou entregando lá atrás. É um ganho de capital simples, 15%, emite o DARF da mesma forma que a gente falou agora há pouco, lá no código 6015, no sistema SICALC da Receita. Se eu estou na outra ponta, então se eu sou o titular da opção, eu vou fazer diferente. Eu, na verdade, paguei os R$15, que eu paguei R$1 de prêmio e paguei R$14 de exercício, então o meu custo de aquisição da ação são R$15. Eu estou comprando aquela ação por meio da opção por R$15. Simplesmente exercer a opção eu não faço nada. Eu vou jogar na minha aba de bens e direitos, comprei uma ação por R$15. Quando eu vender essa ação no mercado à vista, normal, vendi, por exemplo, por 20, a minha conta vai ser R$20 da venda da ação, contra R$15, que é por quanto eu comprei essa ação lá na opção. Tributa 15% nessa ponta. Então, são regras diferentes para quem está lançando a opção e para o titular da opção. Maravilha. Bom, a última aqui, né? Acho que para a gente depois até marcar um outro papo mais próximo, né? Eu sei que muita gente vai deixando para a reta final e é só na hora que começa a fazer que acho que vão surgindo as dúvidas. Inclusive aqui o pessoal no nosso chat, só para reforçar. 31 de maio, último dia, né? Para declaração. É isso, né, Felipe? É isso mesmo. Então faltam aí 15, 16 dias para chegar. E vamos lembrar, pessoal, não deixa para o último dia, sempre trabalhe com instabilidade de servidor, com acabar a luz, vamos fazer com calma. E outra dica que eu deixo, acho que eu falei da última vez que eu estive aqui, usem a declaração pré-preenchida. Ela é uma boa base para você começar. Então, baixe a declaração pré-preenchida da Receita Federal, revise os números, não precisa acreditar em tudo que está lá, é muito importante revisar, mas ela já ajuda bastante o investidor. Tudo que a Receita tem na base dela, de informação, ela já traz e importa automaticamente para essa declaração. Maravilha. Felipe, quero agradecer, já fazer o convite, vamos, né, na última semana ali marcar novamente um papo aqui, sempre o pessoal vai deixando para a última hora, vai surgindo novas dúvidas, quem for tendo dúvidas também podem já enviando, que a gente vai anotando aqui para fazer depois uma última rodada aqui de tira dúvidas com o Felipe também, Felipe de Deus trazendo visões importantes aqui para a gente, explicações importantes. Obrigada, viu, Felipe? Maravilha, sempre à disposição, pessoal.